Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro da disciplina de Administração de Produção e Logística. Eu sou o professor Alexander Roncon e vou acompanhar vocês nesses próximos 4 encontros. Bom, nossa disciplina está dividida em 2 momentos bem interessantes. A gente começa falando da logística, né? E para isso nós temos um livro chamado Processos Logísticos para dar acompanhamento nesse caminho. Então, as 2 primeiras aulas a gente vai trabalhar com logística e o segundo momento que é a parte da produção, né? E a gente tem um segundo livro chamado Gestão da Produção. Então, eu dividi a aula de modo equilibrado para que a gente entenda um pouquinho de cada um dos processos. E hoje a gente começa falando da logística, de seus subsistemas e de que modo eu consigo integrar esses subsistemas para fazer um acompanhamento logístico que dê realmente um resultado produtivo para a nossa empresa. Vamos então ver qual vai ser a agenda do nosso dia. Então eu tenho aí, os principais conceitos logísticos, né? E vamos aí conceituar para entender realmente o que é logística. Logo na sequência, nós vamos entender que a logística tem alguns subsistemas básicos, na verdade eu vou apresentar 4 aqui para vocês, e a importância desses sistemas estarem integrados para que necessariamente a gente consiga ter uma gestão estratégica voltada para os processos logísticos dentro da empresa e um resultado que seja interessante. O último subsistema, né, que eu vou apresentar aqui, é a logística reversa. E aí nós vamos ver que a logística reversa tem toda uma pegada de sustentabilidade, um olhar mais voltado para as práticas sustentáveis, né? E tem uma amiguinha aqui, que ajuda muito ela, que é uma parte mais recente da logística, que é a logística verde. Tudo isso aqui utilizado para criar valor para o nosso cliente. Então, nós vamos vendo aqui que a logística necessariamente tem que estar alinhada para criar valor para o cliente. Como é que a gente consegue agregar valor e criar mais valor para o cliente? Fazendo níveis de serviços logísticos que estejam cada vez mais elevados. Essa é a nossa ideia. E, por fim, eu apresento para você os principais desafios logísticos e, principalmente, né, quais são as oportunidades que a gente tem a partir de cada um desses desafios. Vamos sempre acreditar que um desafio traz a possibilidade de a gente criar novas possibilidades de emprego, de carreira, de desenvolvimento para a empresa na qual eu trabalho, e assim a gente consegue fazer, né, uma equação na qual o indivíduo ganha dentro do processo e a empresa também. Vamos então para uma definição do que seja logística. Então, olha aí, em 2016, a Council of Logistics Management explica que logística é um processo que envolve planejamento, envolve implementação e controle tanto do fluxo como da armazenagem, de uma forma eficiente e econômica, de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados. Então, vamos fazer uma pausazinha aqui, Então, eu preciso planejar, implementar e controlar tanto o fluxo ou armazenagem de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, de modo eficiente e econômico. Olha como é importante a função da logística dentro desse processo. E isso, né, a gente consegue com todas as informações que são relativas a esses processos destacados anteriormente. E a gente sempre olha isso, desde o ponto de origem, né, quando eu vou lá na cadeia de suprimentos e vejo o abastecimento do processo para a produção, até o ponto do consumo, quando o produto realmente chega lá no nosso consumidor final. E isso tudo serve para quê? Para encantar o meu cliente, para atender o meu cliente de um modo que ele fique realmente satisfeito com esse processo. Então, olha como é mais complexo do que simplesmente pensar na logística como uma parte do transporte de uma organização. Quando a gente fala de logística, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso, né? Então, modal de transporte. Quando eu falo logística, eu falo de distribuição. Mas a distribuição é a última parte dentro desse cenário. Então, hoje, né, principalmente nesse encontro, nós vamos entender a importância de outros subsistemas que envolvem a logística e que estão anteriormente ao processo de distribuição e que dão um resultado bastante interessante para a nossa organização.
Então, olha aí, né? A figura já nos mostra, né, que um dos pontos para se trabalhar com a logística é sim o transporte. E ele vai fazer toda a ligação entre os outros pontos, né? Então, o transporte está envolvido diretamente com todos esses pontos aqui, olha, com o estoque, com a movimentação e armazenagem, com as informações dos produtos e dos serviços prestados, com a parte do planejamento estratégico da logística, né? E com a estratégia toda de modo geral. Então, a gente precisa destacar que a logística não é só um modal de transporte, que ela também envolve outros pontos, principalmente quando a gente fala, né, da área de produção. A logística está diretamente relacionada com o processo de produção e ela vai ajudar, né, em todo o abastecimento desse processo para que a gente consiga ter a linha de produção abastecida e elencada da maneira necessária. Então, um dos primeiros pontos que nós vamos analisar na cadeia de logística é a cadeia de suprimentos. É a parte da entrada das matérias-primas, quando ela vai chegar para o processo produtivo começar a acontecer. Então, veja lá, cadeia de suprimentos, segundo Ballow, aqui em 2007, né, é um conjunto que envolve todos os processos de negócios e organizações que estão associados, né, desde o fornecedor até o consumidor final. Então, isso é cadeia de suprimentos, que a gente chama também de supply chain. E quando eu faço o gerenciamento dessa cadeia, eu vou olhar para todo esse processo acontecendo, desde o fornecimento, né, da matéria-prima até o produto acabado na mão do meu consumidor final. Isso tudo referente a um bem de um consumo ou a um serviço. Na próxima figura aqui, ó, você vai entender um pouquinho mais sobre o tema que a gente está falando. Olha o fluxo de material, de informações e o fluxo financeiro acontecendo dentro desse processo, né? E a gente tem a ida dele. Então, eu tenho aqui, quando eu tenho o fornecedor, a gente começa, né, a logística de suprimentos. A gente vai olhar todo o custo do material, tempo de produção, né, bem como a capacidade de produção local. Olha o transporte entrando aqui, né, como um elemento fundamental do processo logístico, porque ele vai levar essa matéria-prima até o nosso foco de produção, onde entra a parte da logística de produção. Vamos ver o custo da manufatura, o tempo da produção e a capacidade produtiva local. Novamente, depois do produto aqui ser transformado, nós vamos então novamente transportá-lo até os nossos CDs, nosso centro de distribuição e armazenagem, que vai ter uma série de outros custos que precisam ser analisados, como de inventário, tempo de processamento de pedido, que isso vai elevar necessariamente o nível do nosso serviço. Olha o transporte novamente aqui, ó, trabalhando para levar o nosso produto, então, do nosso centro de distribuição até o nosso consumidor final. Se você reparar aqui em cima, nós temos um fluxo inverso. A partir do momento que o produto acabado se torna um resíduo ou um rejeito na mão do nosso cliente, ele tem que voltar para a fonte de origem, aonde acontece a logística reversa dentro deste processo. Então, vai vendo, né? A cadeia de suprimentos envolve vários aspectos e vários momentos diferentes, e quando eu faço, né, o gerenciamento desse supply chain, eu preciso ver todos os pontos que estão acontecendo. Então, eu vou ver ali que a logística é muito mais do que transporte. Ela significa também trabalhar com a questão da logística de suprimento, né? Eu posso olhar para os meus fornecedores, quem são, quantos são, de que modo eu vou selecioná-los para que dê mais resultado, para que eu não fique na mão de um único fornecedor. Depois eu vou do transporte que leva a matéria-prima até a fabricação e vou vendo toda a capacidade produtiva da minha empresa e como essa logística vai distribuir os produtos necessários para que a produção aconteça. Novamente o transporte a partir do produto acabado, para que se chegue ao nosso centro de distribuição ou terceiros que vão distribuir o nosso produto, ou ainda diretamente para o nosso cliente, como algumas empresas costumam fazer mais atualmente, e o produto final na mão do meu cliente. A partir do momento que isso se fecha e o produto é usado até o fim para aquele cliente, ele vai se tornar um resíduo ou um rejeito. E aí a gente tem todo o processo reverso para voltar dentro da matéria-prima, para fazer um reuso desse material
para que a gente consiga minimizar os impactos no meio ambiente. Isso tudo acontece em 3 momentos diferentes, que a gente chama de níveis logísticos. Ela pode acontecer inbound, internamente ou outbound, que nós vamos ver agora. Bom, são 3 momentos diferentes, né? Olha, então a gente separa aqui o inbound, a parte interna, né? E outbound. O inbound envolve todas as operações pré-produtivas, né? Que vão cuidar desde a matéria-prima até a chegada do produto na fábrica. Então, eu vou vendo aqui, ó, toda a logística de suprimentos, né? Então, a armazenagem que vai ser usada para ela, estoques, transportes e mais uma série de coisas. A parte interna, que está aqui, ó, né? Na parte da produção propriamente dita, né? Então, vai envolver a logística de produção, né? O planejamento e controle da produção, que materiais serão usados para produzir, como que eu vou armazenar esses materiais de matéria-prima e depois de produto acabado, e assim por diante. E o outbound, que vai ser toda a parte de operações pós-produtiva, né? Então, que cuida da saída dos materiais da fábrica para os nossos pontos de distribuições ou ainda para os nossos clientes finais. E envolve, então, a logística de distribuição, né? Trabalhando com toda a questão do recebimento, da separação desses produtos para distribuição e também com transporte para chegar aqui no nosso consumidor final. Produto utilizado até o fim da vida útil para esse cliente, né? Ele se torna um resíduo ou um rejeito, e aí a gente tem a logística reversa. Então, são 4 subsistemas do processo produtivo, processos logísticos, que são extremamente fundamentais. E nesse primeiro momento, a gente tem que entender cada um deles, porque existe um processo da logística que eu preciso elevar os níveis dos meus serviços. Quanto mais eu elevo o nível do meu serviço, mais a percepção de valor do meu cliente aumenta. Com isso, eu consigo praticar preços mais elevados do meu produto, do meu serviço, e isso automaticamente tem uma tendência de reduzir os custos operacionais logísticos. Então, de modo estratégico, o que a gente busca com a integração dos subsistemas logísticos? Elevar o nível do serviço, principalmente para agregar valor na percepção do cliente sobre esse serviço e reduzir substancialmente o custo desse processo todo. Quando eu tenho essa inversão, né, custo para baixo, nível de serviço para cima, a probabilidade de eu criar satisfação e gerar satisfação do meu cliente é muito maior e da empresa ser muito melhor vista ou encarada no mercado também. Então, esse é um processo extremamente importante, né? E essa primeira parte da aula, a função é: logística não é só fazer transporte, ela tem que pensar em vários processos diferentes. Vamos continuar? Então, olha aí. Para a gente fechar esse primeiro bloquinho da aula, ó, a gente tem que entender que o sistema logístico, para que ele tenha êxito, né, para que ele tenha sucesso, eu preciso planejar um sistema que atenda todas as necessidades dos meus clientes. Para isso, eu tenho que treinar e tenho que capacitar, né, o meu pessoal para que eles possam exercer suas funções logísticas da melhor maneira possível. Preciso definir os níveis de serviços que eu vou oferecer para o meu cliente. Uma das maneiras de fazer isso é segmentar, planejar e executar os serviços de acordo com os requisitos, né, que esse serviço foi feito pelo meu cliente. Então, eu segmento os meus clientes para entender qual é o perfil dele, planejo o serviço que eu vou fazer com base nas suas necessidades e também vou executar ele da mesma forma. Tudo isso tentando elevar o nível do meu serviço, mas controlando os custos para garantir a maior lucratividade possível para cada operação logística que a gente está fazendo. É preciso tentar fazer, né, realizar previsões mais acertadas possíveis, porque quanto mais eu conheço do comportamento da demanda do meu mercado, mais eu consigo fazer previsões consistentes. E, por fim, adotar indicadores de desempenho que permitam medir a atuação da empresa, tanto do modo setorial como globalmente. Então, quer fazer um trabalho bonito dentro da área logística? Trabalha nesse sistema. Pensa na produção,
pensa na ligação entre logística e produção, lembrando que ela começa lá na cadeia de suprimentos, olhando para a logística de suprimentos, depois ela passa para a logística de produção, finalizando o produto, ela vai para a logística de distribuição e a partir do momento que nós não temos mais um uso para aquele produto, nosso cliente descarta ele como um resíduo ou um rejeito, volto ela para a questão da logística reversa. Automaticamente a gente apresentou os primeiros 4 grandes subsistemas da área da logística. E ele é fundamental para a gente entender que esse processo acontece de uma forma sistêmica. No próximo bloco que a gente vai começar agora, a gente vai iniciar um processo de entendimento mais específico de cada um desses subsistemas. Então nós temos aí, né, a integração logística desses 4 subsistemas que eu apresentei anteriormente. Então quando a gente fala de logística, né, o transporte ele permeia cada um desses processos aqui, ó, certo? Então eu tenho logística de suprimento, de produção, de distribuição e logística reversa. Sempre que eu falo de um objetivo maior da logística integrada, ela é buscar um resultado de uma integração positiva e favorável de todos esses subsistemas. Para entender um pouquinho melhor isso, já vamos lá para o primeiro, que é a logística de suprimentos. Então, olha ali, né? Ela é responsável pelo abastecimento da entrada dos suprimentos da empresa, né? Todos os insumos, isso é importante, também todas as necessidades do processo produtivo, até a liberação para a produção. Então, tudo que vai envolver da entrada do produto até a gente chegar na parte da produção, a gente está falando de logística de suprimentos. Então, olha lá, coisas que envolvem aquisição da matéria-prima, seleção dos meus fornecedores, quem são eles, quais são os mais adequados, quais são os que estão mais próximos da minha fábrica. Se esse meu fornecedor não puder me entregar o produto, quais são os fornecedores substitutos para isso? De onde eles estão, qual é o transporte mais adequado para eu usar, né? E o que polui menos, o que gasta menos, o que dá mais rentabilidade para a empresa. Que tipo de armazém eu vou ter que fazer, que tipo de armazenagem eu tenho que dar, dependendo do produto que eu trabalho, eu vou precisar de câmara de refrigeração e outros pontos aqui. Como eu faço a gestão de estoque e informações dentro desse meu armazém, né, dentro dessa minha estocagem? Vamos imaginar que eu quero buscar esse produto aqui, ó. Como é que ele está catalogado dentro do sistema para que eu consiga a melhor informação e consiga buscar esse produto na hora que eu quero? Porque se eu não tiver, é muito comum, né? Até em pequenas empresas, quando não tem um estoque tão grande, a falta de organização leva a essa empresa ou esse funcionário que trabalha com a questão da armazenagem de não conseguir encontrar um produto, né? É comum você ir numa livraria, por exemplo, e falar, olha, eu tenho no estoque, mas eu não estou encontrando. Por quê? Porque o processo de informação e gerenciamento de estoque não está sendo feito da maneira adequada. Imagina isso numa grande fábrica, onde a gente precisa necessariamente ter todo um controle e uma gestão voltada para isso. Bom, a gente fecha essa primeira parte da logística de suprimentos. Na sequência, eu apresento para você a logística de produção, que vai entrar já na área de desenvolvimento da fabricação do nosso produto. Então, olha lá, né? A logística de produção é aquela que garante a produção propriamente dita. Então, eu já abasteci a linha de produção com tudo que ela precisa, né? E eu vou começar a trabalhar com outras questões agora. Eu vou trabalhar com planejamento da produção, com a programação da produção e também com o controle da produção. Olha aqui o famoso PPCP, né? A gente vai ver mais isso na terceira aula, quando a gente começa a falar da parte de produção, com abastecimento das linhas e movimentação de todo o processo de produção. Então, quando a gente fala da logística de produção, a gente está falando
dos nossos outputs, né? Como transformar a matéria-prima em produto acabado. Olha a importância fundamental da logística dentro desse processo. Se eu não tenho uma logística bem integrada e bem organizada dentro desse processo, eu acabo não tendo uma matéria-prima disponível na quantidade suficiente, né? Ou alguma coisa que pode emperrar todo o processo produtivo. Terceiro elo dessa cadeia é a logística de distribuição. Nós já estamos com o nosso produto acabado pronto e eu tenho que distribuir ou diretamente para o meu cliente ou para algum centro de distribuição da empresa para que a gente possa dar sequência nesse processo. E aí está ele, ó, a logística de distribuição. Então, ela envolve desde o recebimento, né, do produto acabado, ou a disponibilização da produção, até a distribuição para os canais de distribuições que eu vou usar, ou o consumidor final. E a gente vai percebendo cada vez mais que toda essa cadeia, ela sofre uma influência direta da tecnologia. E se a gente for pensar hoje que a gente trabalha com varejo omnichannel, então nós temos as lojas físicas, que a gente chama de lojas offline, e toda a questão das lojas online, como é que a logística ajuda dentro desse processo para agregar valor para o nosso cliente? Olha a tecnologia entrando de vez nas vidas das pessoas e também das empresas e a capacidade da logística de elevar o nível de serviço. Então, olha, cada vez mais a logística tem uma importância, principalmente quando a tecnologia entra de vez na cena. Então, a logística às vezes vai ser um dos pontos que mais vai agregar valor dentro da percepção do cliente, porque ela vai ser ágil na hora de entregar, ela vai entregar sem nenhum dano, né? Então, todo esse processo de distribuição logística cada vez mais ganha destaque dentro deste processo. E, por fim, chega a logística reversa. É a hora de voltar, pegar aquela matéria-prima, né, ou aquele produto acabado que já não tem mais serventia e dar um novo uso a ele. E aí está a logística reversa, né? Como o próprio nome descreve, é responsável pelo fluxo reverso. Então, se a gente começa da matéria-prima e vai até o cliente final, quando ele não usa mais, o cliente final tem que trabalhar, a empresa tem que trazer esse fluxo de volta para a matéria-prima. Então, ele sai do cliente e chega para o início da cadeia. Eu trouxe uma definição de estoque em 98, porque ele foi um dos primeiros a trabalharem com a questão da logística reversa. E olha como a definição dele já é bem pontual. Refere-se ao papel da área de retorno dos produtos, né? Qual é o foco? É redução da fonte de matéria-prima, é trabalhar com reciclagem, né? É trabalhar com a substituição de materiais, dar um reuso adequado para aquele material que para algumas pessoas já não tem mais serventia, né? É trabalhar com a disposição de resíduos, reformando esse processo, reparando ou remanufaturando para dar um novo uso para essa função. Então, a logística reversa, ela começa e entra na vida empresarial para que as empresas tenham responsabilidade ou sejam corresponsáveis por aquele resíduo ou por aquele rejeito que ela fabricou, né? Esse processo todo vai ter que ter todo um tratamento para que a gente possa fazer um reuso. A natureza agradece, as empresas são mais bem vistas dentro do processo e tudo isso vai dando uma característica muito mais saudável para todo mundo. Então, fluxo completo, subsistemas integrados, vamos olhar como eles têm uma ligação direta. Olha aí, né? A integração logística acontece quando eu abasteço a linha de produção por meio da logística de suprimentos, a partir disso, toda a produção feita eu trato da logística de distribuição, produto sem uso mais adequado para aquele cliente, por meio de resíduo ou rejeito, eu entro na questão da logística reversa. Cada um desses pontos é fundamental para o entendimento da logística dentro do processo. Espero que nesse momento você já tenha, né, compreendido ou tenha fixado que a logística é sim um programa muito maior do que levar um produto de um lugar para o outro, né? Simplesmente uma parte de distribuição. Vamos fazer uma pequena atividade para fixar o nosso conhecimento. E a proposta da atividade está aí, ó. Toda a logística integrada, ela permite, né, e estimula a união
e a interatividade de forma dinâmica entre os diversos setores e processos de uma empresa. No nosso aqui, no caso aqui está falando do processo produtivo. Considerando o que foi apresentado e todo o contexto da aula até agora, responda. Qual é a importância da logística integrada dentro da organização? Então, eu espero aí a sua contribuição. Daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar mais sobre esse tema. Bom, a logística integrada ela é fundamental dentro desse processo e a importância dela para toda a cadeia é que ela permite um gerenciamento estratégico de toda a parte logística dentro de uma empresa. Olha como ela é importante, né? Então eu preciso entender a logística dentro de cada um dos seus subsistemas e principalmente entender que eles são integrados e que a execução bem feita do primeiro vai levar em cadeia todo um resultado mais favorável para a empresa. Lembrando sempre dessa equação: custo para baixo e nível do serviço para cima. Tranquilo? Vamos entrar um pouquinho mais na questão do último sistema, que é a logística reversa. Então temos aí, né, que a logística reversa compreende, então, todo o ciclo inverso da logística empresarial, né? Então, todas as funções logísticas que estão inerentes ao fluxo, à movimentação, à armazenagem, vão ser realizadas no sentido do ponto de consumo para o ponto de origem. Normalmente, a logística reversa ela é realizada com material residual consumido. Por exemplo, no caso de pneus que sofrem desgaste após o uso do veículo, né? A gente vai dar um uso do ciclo reverso para ele. Então, o que é a logística reversa, né? Ela tem por finalidade recolher esse material residual e dar nova vida útil para esse produto. Se a gente ainda for pensar no caso do pneu, isso pode acontecer transformando em matéria-prima para a gente usar na parte de calçada, na parte de pavimento. Então já tem bastante empresa trabalhando com a questão de pavimentação asfáltica, usando o pneu que está sendo reprocessado. Outras coisas, pilhas,
baterias e uma série de outras coisas que a gente usa e que tem que ter um descarte adequado para não poluir o meio ambiente. Está muito em moda agora falar da questão dos canudinhos de plástico, né? Mas vamos pensar quanta coisa que a gente acaba poluindo que poderia ser reaproveitado ou reutilizado e que é descartado da maneira inadequada na natureza. Então, a logística reversa é fundamental para que as empresas tenham consciência, né, da questão da sustentabilidade dentro do processo. E vamos combinar, gente, cada vez mais o nosso consumidor está olhando para isso e está entendendo. Eu não quero mais ser cliente de uma empresa que polui, de uma empresa que acaba degradando o meio ambiente. Então, utilizar a estratégia da logística reversa é uma grande questão hoje dentro das empresas. A gente precisa trabalhar dentro desse formato, né? E uma das coisas que ajudam as empresas a trabalhar com isso é a questão do governo aplicando algumas sanções relacionadas a isso. Então, olha aí, né? Quando o novo produto, olha o ciclo da logística reversa, quando o novo produto, no qual se transforma a borracha do pneu, que eu usei ali anteriormente como exemplo, né, tiver vida útil, ele também deve voltar para a cadeia para ser reaproveitado e assim sucessivamente. E é nisso que a gente chama de ciclo de logística reversa. Então, olha lá, né? Eu busco da natureza o material para a produção do pneu, o meu fornecedor entrega para o meu fabricante, né? Eu distribuo para o meu atacadista ou varejista, que vai chegar ao meu consumidor final. Acabou o uso dele, ele virou um resíduo ou um rejeito, né? Eu não posso simplesmente descartar na natureza. Olha o problema que a gente tem de saúde por causa de pneus, né, soltos aí nos quintais das casas ou mesmo em aterros. Então a gente manda para coleta seletiva, que é distribuído nas cooperativas, que manda pelos sucateiros até a indústria de reciclagem e ele volta a se tornar uma matéria-prima com uso em outros momentos ou outros modelos. E conforme eu disse ali anteriormente para você, a gente tem também a questão aqui das leis que ajudam dentro deste modelo, né? E eu vou apresentar para vocês, muitos talvez já conheçam, a Lei 12.305 de 2010, que essa lei ela vai nos dar condição de entender os processos logísticos, né? E principalmente a logística reversa, que tem o maior esforço empregado buscando a preservação dos recursos naturais. Se a gente pensar hoje em dia, né, o mercado tem tratado a sustentabilidade como uma palavra de ordem, tanto na luta para a preservação dos recursos naturais, como pela boa imagem de uma empresa. E nesse sentido, a logística reversa ganhou bastante destaque, bastante notariedade. Então essa lei aqui promulgada em 2010, né, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ajuda a dar mais ênfase ainda nessa lei. E ela é interessante porque essa lei trata do seguinte, ela fala assim, olha, nós temos resíduos e temos rejeitos, e nós temos que dar conta desses produtos, né, que foram sucateados de uma forma sustentável. E a parte mais legal da lei é que a gente trabalha com a corresponsabilidade da empresa. Você que fabricou, você é responsável pelo descarte correto dela. Então, a lei ajuda dentro desse cenário. É uma lei recente, ela é de 2010, mas a lei brasileira é bem arrumada. A gente vai perceber, eu vou apresentar um vídeo para você agora, que em alguns segmentos produtivos a lei ainda não consegue atingir, mas que já está tendo os esforços para buscar que isso aconteça. Vamos ao vídeo. Os medicamentos eles são compostos por substâncias químicas muitas vezes tóxicas, né? Ou quando não tóxicas, elas se tornam tóxicas em função de decomposição microbiana, de decomposição química. Então, quando você joga um medicamento num local inadequado, no lixo comum, ou na pia, ou no sistema de esgoto, ele vai acabar atingindo o meio ambiente, porque as estações de esgoto não são adequadas para esse tipo de tratamento. Então, essas substâncias vão ser degradadas e vão atingir, então, águas, lençol freático, solos. Pode afetar o quê? Pode afetar organismos vivos, né? Peixes, no caso de rios, né? Algas, assim por diante. E, eventualmente, a gente que beber dessa água ou consumir esses animais. O medicamento, produtos de saúde, a gente ainda tem um problema grave.
Produto hospitalar, né, de unidade de saúde, são aqueles que têm uma regulamentação. Agora, aquele produto do uso diário, uma seringa que você usa na sua casa, acaba sendo jogada num lixo comum, não é? Então, há um problema não só por parte da indústria, mas também um problema por parte do Estado de dar um destino correto a esse descarte, não é? Então, é algo que nós temos que perseguir, porque a legislação está aí, e ela precisa ser cumprida. É uma legislação complexa, entretanto, fundamental para a saúde e também para a qualidade de vida. A gente, felizmente, desde 2010, tem uma lei muito interessante, muito boa, é a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei muito bem construída e ela prevê o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Cada elo da cadeia, do produtor ao varejista, né, ao consumidor final, são responsáveis solidariamente por aquele produto. Para que você tenha esse manejo adequado, ela criou o que a gente chama de logística reversa, é você devolver nesses elos até o produtor. Ele que produziu, ele que dê então destinação adequada. Só que isso funciona por causa de medicamentos em tese. Por quê? Porque você não tem especificamente os medicamentos nessa lei escrito ali, você não tem o caso do medicamento, você tem pneus, pilhas e baterias, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, né, questões eletrônicas, você tem vários produtos que são ali colocados na lei. Você não tem, no entanto, medicamentos. Você poderia ter uma outra saída, que era a construção de acordos setoriais. Então, um acordo setorial entre o poder público e os produtores, você poderia consertar, você poderia articular isso. No entanto, o acordo setorial está em fase de elaboração, está em estágios avançados, mas ainda não bateu o martelo, não temos ainda esse acordo setorial estabelecido. Então, a gente não tem, efetivamente, uma legislação aplicável a medicamentos. Então, é preciso que esse acordo saia urgentemente, para que possamos, então, ter um sistema que, de fato, faça valer a logística reversa. Os setores da indústria passam também a ser responsabilizados pelo cuidado do meio ambiente. Assim é com a indústria do PET, a indústria de vidros, a indústria de eletrônicos, né? Ou seja, você poder dar um destino, não é, mais concreto e mais seguro, não é, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista do meio ambiente aos produtos. Você pode ter a necessidade de um remédio que você tem que tomar 4 comprimidos e normalmente uma caixa tem 12 ou a caixa tem 20. Então, o ideal é que a gente procure dar oportunidade para que as pessoas possam comprar os remédios dentro da sua necessidade. E isso facilita, obviamente, a vida do consumidor brasileiro. Isso dá a oportunidade de as pessoas não tomarem medicamentos vencidos e de as pessoas utilizarem aquilo que elas necessitam, comprarem e utilizarem aquilo que elas necessitam. Geralmente, isso é mais uma regra até do que uma exceção. Quando o médico prescreve um determinado medicamento, ele prescreve o medicamento e a quantidade do medicamento que tem que ser utilizado, o que nunca coincide com o volume do medicamento que é vendido nas farmácias. Então, o comum é quando as pessoas usam o medicamento, a caixa sobrar. Então, daí, exatamente com a preocupação de fazer com que isso não ocorra, porque há de fato um perigo, a própria Agência de Vigilância Sanitária determinou por resolução a possibilidade da venda fracionada desses medicamentos mediante uma série de critérios. Eu recomendo levar o seu medicamento vencido para a farmacinha, né, da farmacinha de casa para a farmácia que você comprou, ou eventualmente para algum posto de saúde, porque eles têm mais condições de tratar. Então, devolver para quem você comprou. Bom, olha que importante a gente ver, né? A Lei 12.305 estabelece a logística reversa e nos dá a possibilidade de ter uma responsabilidade compartilhada dentro desses processos. Então, vamos combinar o seguinte, né? Não só a empresa é responsável pela destinação correta dos resíduos criados, a gente também é, né? O nosso fornecedor também é, né? A empresa que presta transporte para a gente. E nós vamos ver daqui a pouco na Logística Verde que algumas empresas já estão trabalhando e fazendo isso valer. Então, o importante aqui é que todos nós somos responsáveis solidariamente para que esse produto volte ou tenha a destinação correta
né? E principalmente vamos reusar, né? Se tem um pneu velho lá, vamos dar um novo uso, vamos reaproveitar todo esse processo. Eu vou dar um tempinho para você pensar sobre a Lei 12.305 ou mesmo acessar naquele link que nós temos na página anterior e dar uma olhadinha nela, se aprofundar um pouquinho nesse conhecimento. E aí agora a gente vai tratar então da questão da responsabilidade compartilhada. Bom, a responsabilidade compartilhada, então, segundo, né, a Lei 12.305, é todo um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas de todos os envolvidos, inclusive a gente como consumidor, né, para minimizar o volume de resíduos sólidos e também dos rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental. Então, são dois pontos fundamentais que a gente tem que pensar dentro desse processo. E ela é toda decorrente do ciclo de vida de produtos, dentro do termo dessa lei. Como é que as empresas conseguem, então, trabalhar com a questão de uma logística reversa mais integrada? Investindo em novas tecnologias, conscientizando tanto o fornecedor como o distribuidor e todos os elos da cadeia da importância da logística de reversa para o bem de todo mundo, né? Não só da saúde humana e do meio ambiente, mas da moral de todo mundo e para que tudo aconteça de uma maneira mais adequada possível. E a lei trata de dois pontos importantes que eu já falei várias vezes na aula: rejeito e resíduo. Vamos entender a diferença entre esses dois pontos e entender por que a gente tem que tomar muito cuidado no processo produtivo. Então nós temos aí, né, ó, o resíduo, que é qualquer material, seja ele líquido, sólido ou gasoso, que sobra de um processo de industrialização, do processo de beneficiamento ou do consumo de produtos e serviços. Exemplos: copos plásticos, apelas de papel, caixas, entre outras. Já o rejeito é todo material que ele não é passível de tratamento, né? Então eu não consigo recuperá-lo. A destinação final deles são os aterros ou lixos sanitários. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para que dentro do nosso processo produtivo a gente invista em tecnologias que renovem os nossos processos produtivos e não causem rejeitos, né? Que a gente consiga no máximo produzir resíduos, porque os resíduos são passíveis de serem remanufaturados. Vamos então entrar agora no último ponto da logística, que fala sobre um novo processo que começa a ser um novo sistema que vai ser integrado também em toda a logística de uma organização, que é a logística verde. Olha lá, enquanto a logística reversa se preocupa no reuso do material, a logística verde vai se fundamentar na seleção do melhor transporte, qual que polui menos, qual dá mais resultado, qual está mais disponível para ser usado, ou para um plano de entrega que seja mais eficiente, que minimize de forma geral os impactos sobre o meio ambiente. Olha mais uma definição aí de logística verde. Moura, em 2006, e de novo eu trago aqui uma citação de 2006, porque Moura foi um dos primeiros autores para falar sobre logística verde. Ela explica que é uma forma de economia de recursos, evitando a geração de resíduo ou do rejeito. Todas as atividades da logística verde incluem redução do consumo de energia nas atividades logísticas, e a gente consegue isso por meio do investimento em novas tecnologias, redução do consumo de materiais, envolvendo também plantas produtivas mais modernas, otimização dos planos de entrega, com a distribuição do produto sendo feito da melhor maneira possível, e empresas que se preocupem com a obtenção da ISO 14000, que trata necessariamente da sustentabilidade.
Então, a logística verde veio como um braço da logística reversa, dizendo assim, ó, vamos poupar para não fazer o resíduo ou rejeito acontecer. Então, investir em equipamentos nos quais consumam menos água, menos energia. Se a gente for pensar de uma maneira geral, a logística verde envolve toda uma série de cadeias que vão ajudar as empresas a não serem mal vistas. Por exemplo, a Ambev tem um programa de logística verde que está já atuando desde 2013. Então, ela começa a colher os primeiros frutos já ali para 2015, 2016 e hoje está em plena operação. Vamos ver o que eles estão fazendo e coisas simples que dão bastante resultado. Então, olha lá, a frota de caminhões da Ambev tem uma média de 3,7 anos, contra 20 anos da média de caminhões que que rodam pelas estradas brasileiras. Olha o que gera, né, de queda de emissão de CO2. Durante o período que foi analisado a pesquisa, a iniciativa retirou 4,6 toneladas de CO2 da atmosfera. Caminhões mais novos consomem menos, né? Então, logo no período desse processo aí, 1,5 milhões de litros de diesel foram economizados. E na questão da entrega, mais de 2.000 entregas foram feitas de modo compartilhado em praticamente 15 estados brasileiros. Esses números já aumentaram substancialmente. Dá uma entradinha lá no site da Ambev e procura ver as práticas de logística verde que eles estão fazendo. Outra prática que deu bastante resultado foi o sistema tracking, né, no qual a Ambev digitalizou todo o processo de entrega e distribuição. Então, toda a frota, né, os motoristas têm um sistema desse e vão abastecendo de informações tudo o que acontece. Um produto que não conseguiu chegar no destino final e vai trabalhando informações e esse próprio sistema já cruza dados e transforma isso em conhecimento que vai dar o melhor resultado possível. Outra coisa que a Ambev tem adotado são as entregas noturnas, em lugares no qual não incorre perigo para a empresa, né? Eles tentaram fazer isso nos grandes centros, acabaram sofrendo alguns assaltos, então, dependendo do lugar, eles não estão fazendo mais. O que é legal da entrega noturna? Não encontro trânsito, né? Então o caminhão polui menos, gasta menos combustível, mas tem um problema lá, né, de repente alguém correr o risco de alguma segurança dentro do processo. Legal também porque desafoga o trânsito dos grandes centros. Então, olha como a logística verde tem uma preocupação mais ampla dentro deste processo. Vamos dar sequência na nossa aula de hoje. Chegamos então na hora de entender como isso tudo gera valor para o nosso cliente. Bom, o valor tem a ver com a percepção de cada um de nós. Então, para um conjunto de processos que adicionam valor aos produtos e serviços de uma organização, é dado o nome de cadeia de valor. Então, eu tenho aqui o valor, que quando na percepção do meu cliente, o valor percebido, né, o que ele recebeu, fica mais importante para ele do que o custo, eu crio um valor agregado. E quando eu faço isso de modo sequencial, eu crio necessariamente uma cadeia de valor. E eu vou apresentar para você agora fatos que ajudam na percepção do benefício de uma transação que gera valor para o cliente. A cadeia de valor é formada por todas as atividades operacionais de uma empresa. Então, a cadeia de valor formada pelas atividades primárias, né, que estão relacionadas a todo o processo de concepção e desenvolvimento, tanto de um produto, um bem, como até a sua venda, como eu vou distribuir ele, ou, né, até o meu comprador final ou assistência pós-venda, é o resultado da atividade primária. Então, elas envolvem a logística de entrada, as operações, a logística de saída, marketing e venda, e também a questão dos serviços pós-vendas. Então, todas essas atividades aí que a gente está falando vão dar toda uma característica fundamental para que a gente consiga agregar valor para o produto. E nós temos também dentro da empresa as atividades de apoio, né? Uma infraestrutura bem montada, né? Um RH que vai abastecer todo o setor logístico da maneira correta,
um desenvolvimento tecnológico que vai ajudar a poluir menos, a causar menos rejeitos e resíduos, e também um processo de aquisição que ajude a fazer a melhor maneira possível que o cliente perceba valor dentro dos serviços logísticos. Guarda sempre isso, né? O valor está dentro do cliente e o modo como ele percebe a prestação de serviço. Então a gente tem que conseguir, no máximo possível, elevar o nível desse serviço. E existem alguns atributos que geram satisfação no nosso cliente. Então tem 13 deles que eu vou apresentar para você agora e que são fundamentais. Quanto mais eu consigo fazer com que o cliente perceba esses atributos, mais o nível do meu serviço se eleva. Com isso eu consigo praticar valores maiores, porque na percepção dele a qualidade do serviço é muito maior que o custo empregado, e isso vai gerando toda uma cadeia do bem dentro do processo de percepção desse meu cliente. Vamos aos atributos. Então os 4 primeiros estão aí, ó. Agilidade na entrega. Com que velocidade, né, a minha empresa consegue entregar um pedido para o meu cliente a partir do momento que ele define isso? A maioria das empresas fazem isso aqui, ó, né? Eu entrego com 7 dias úteis. Se eu conseguir entregar antes dentro desse processo, eu vou gerando maior grau de satisfação. O grande problema é que se eu conseguir entregar com 2 dias esse produto várias vezes, o meu cliente começa a entender que essa é a nova percepção em relação ao valor. O dia que você entrega dentro dos 7 dias, mesmo definido pelo prazo, ele já não enxerga mais tanta qualidade ou percebe tanto valor agregado a esse produto. Outro atributo que ganha muito pedido, né, e que dá aumento para o nível dos meus serviços logísticos é a confiabilidade no prazo da entrega, né? Qual é a capacidade da empresa em entregar esse pedido no prazo que foi relacionado e acordado lá e, gente, entregar de forma consistente. Não é uma vez ou outra, é sempre. Quais são as políticas de preço e condições de venda praticada? E uma coisa que algumas empresas não levam muito em consideração, mas é fundamental e é um atributo que ganha um monte de pedido na parte logística, é o apoio após a entrega, né? Então, eu entreguei a mercadoria e que apoio que eu dou para a venda desses produtos, né? Que serviço de intermediação com fornecedores eu tenho, que apoio eu tenho de entrega para os produtos aos meus clientes. Vamos para mais 3 atributos aí, ó. Disponibilidade do produto ou do serviço. Que capacidade, olha a logística funcionando, né? Eu tenho de disponibilidade de estoque para os produtos que foram pedidos pelo meu cliente, né? Até mesmo a disponibilidade de meios para prestação de um serviço, de repente. Que confiança e que conhecimento da equipe de contato com o cliente, né, a minha empresa tem. Aqui a gente pode incluir uma série de ferramentas de gestão de conhecimento, de informações, né, que são fornecidas pelo cliente acerca de um determinado pedido. Então eu vou fazendo toda uma escala para entender e conhecer melhor o perfil do meu cliente por meio de alguns softwares. E também todo o processo de comunicação dessa empresa, que vai representar os aspectos de modo com que as pessoas entendem, ou os meus clientes entendem a minha empresa dentro do processo. Quanto mais eu consigo, são coisas simples, são atributos simples e só por isso são difíceis de serem feitos, né? Nada mais difícil de praticar do que o óbvio. Então a gente tem que começar a olhar com carinho para cada um desses atributos, porque necessariamente eles podem alavancar, né, o nível do meu serviço. Vamos para mais alguns serviços ou atributos que vão gerar pedidos bem-sucedidos. Aí, outro ponto, né, que já está bastante comum, a questão da rastreabilidade, a capacidade da empresa em fornecer informação sobre a situação do pedido, né, ou mesmo sobre as operações de entrega, aonde está esse pedido e tudo mais. Como ela consegue trabalhar e identificar o comportamento recorrente a falhas no serviço que a empresa presta, como ela trata das reclamações e com que velocidade, né, ela corrige os seus problemas. E também a questão da flexibilidade do serviço prestado, a capacidade de adequação do serviço às necessidades do meu cliente, né? Como, por exemplo, quando você compra uma passagem aérea, que tem lá na hora que você vai pedir, se você tem alguma necessidade especial, necessidade de alimentação diferente. A logística para isso vai ter que funcionar para que esse cliente seja bem atendido.
E por fim, nossos 3 últimos atributos ganhadores de pedidos, né? Que é a entrega sem dano ao produto. E aí, quais são os índices de defeitos dos produtos ou danos que ocorrem durante as operações logísticas, desde a armazenagem, né, a movimentação, o transporte e tudo que envolve, a confiabilidade do produto correto, quer dizer, estão me entregando certinho, na quantidade correta, né, o que eu pedi? Então, olha como esses 2 últimos aqui são importantes também para atributos que geram satisfação do meu cliente. Porque se eu compro um produto e vem na quantidade errada ou vem de forma errada, a gente acaba não tendo uma percepção correta de todo esse processo. São atributos que ajudam a gente a ganhar cliente, ajudam a gente a elevar o nível do nosso serviço. Então vamos para mais uma pequena atividade para fixar todo o conhecimento que nós trabalhamos até agora. Bom, tá aí, ó. A gestão eficiente das atividades de cadeia de valor garante o nível de serviço e um processo eficiente, o que gera, olha aqui que isso é importante, maior percepção de valor para o meu cliente. Assim, quais são as vantagens de se identificar os atributos logísticos ganhadores de pedidos? Como eu consigo transformar esses atributos em uma vantagem para a empresa para a qual eu trabalho? Vamos lá, daqui a pouco eu volto para a gente conversar. Bom, as principais vantagens são gerar ou conseguir superar as expectativas do meu cliente, gerar satisfação para eles, né, e fidelizar o meu cliente dentro desse processo. Quanto mais eu consigo fazer isso, mais eu trabalho com atributos ganhadores de pedidos logísticos. A gente está falando de satisfação, né? Parece que a gente está falando de marketing, mas o marketing mantém uma relação direta com a logística. E se o processo logístico não for bem desenvolvido, certamente a parte de toda a questão mercadológica vai ser afetado dentro do processo. Então a gente teve discutindo aqui quais são os atributos que geram pedidos bem-sucedidos na área logística, porque a gente quer elevar o nível desses serviços logísticos. Como é que a gente consegue fazer isso? Então vamos pensar que a gente tem aqui um produto, né? O núcleo do meu produto está aqui, ó, né? Dentro desse propósito. Então todos os elementos que são tangíveis estão aqui dentro. É fácil perceber a qualidade do meu produto, que características que ele tem, se ele é um produto que envolve uma série de tecnologias ou não, e também a questão da durabilidade. Mas em volta desse produto e que ajuda a gente a agregar valor para o cliente,
tem todo um envoltório aqui, né, como se fosse uma embalagem, ó, que envolve o nosso produto. E eles envolvem alguns elementos que são mais intangíveis, como... E aqui entram os atributos ganhadores de pedidos, ó. Frequência do serviço de entrega, confiabilidade e consistência na entrega, ponto único de contato, facilidade de fazer negócio e apoio pós-venda. Então, todas essas questões vão nos levar a enxergar uma dinâmica de nível de serviço logístico mais bem estruturado, né? E toda vez que eu olho para essa dinâmica do nível de serviços logísticos, eu tenho que tentar pensar em que quantidade de sortimentos de itens que eu tenho no meu banco logístico para ver como eu vou trabalhar com cada um desses pontos, como eu trabalho com a questão dos pedidos do cliente, eles são preenchidos com exatidão, né? Qual que é a percentual de ordem de clientes que podem ser preenchidos completamente assim que são recebidos lá no depósito? Tem que pensar no tempo, né, decorrido entre o recebimento de um pedido no depósito do fornecedor e o despacho desse mesmo pedido. E também a questão da flexibilidade para o cliente usar, para que facilidade ele tem para usar o meu produto ou serviço. Tudo isso vai criando níveis diferentes de serviços logísticos. E a gente tem que pensar no serviço logístico que ele acontece antes mesmo do processo começar. Ele tem fases e cada fase envolve um ponto ou uma característica de um produto que é mais interessante. Então, tem uma fase inicial, eu tenho uma fase durante o processo e tenho uma fase posterior. Cada uma delas tem uma característica importante e dentro desse cenário, o entendimento de cada uma delas ajuda a elevar o nível do meu serviço, agregar mais valor para o meu cliente e baixar os custos desse processo logístico. E eles estão aí, ó. Então, os nossos elementos. Então, o nível de serviço ele tem 3 elementos, né? O pré-transição, que proporcionam toda uma política por escrito para o nível de serviço, deixando bem claro para o meu cliente o que eles podem esperar do meu produto que vai ser ofertado. Nós temos o elemento de transição, que são aqueles que estão diretamente envolvidos nos resultados que a gente vai obter com a entrega de produto final com o cliente. Mas aqui, ó, essa parte é fundamental porque vai criar expectativas para o meu cliente. E depois eu tenho os elementos pós-transação, que representam todos os serviços, né, que são necessários e que vão dar apoio, né, para o produto lá no campo, para proteger os consumidores de produtos com defeito, né, para providenciar um retorno de embalagem, tratar de reclamação e assim substancialmente. Isso tudo cria uma importância para o nível de serviço logístico que é fundamental. E aí nós temos novamente Ballow aqui em 2007 que diz o seguinte: o nível do serviço é um importante elemento de satisfação do consumidor. Dessa forma, o cliente é influenciado por vários níveis de serviços logísticos que são oferecidos. Então, mais uma vez, a gente entra naquela conta, né? Como é que eu faço para agregar valor para o meu cliente? Como é que eu faço para estimular a percepção dele sobre o serviço logístico que eu prestei, para que ele entenda aquilo da melhor maneira possível? Eu sou fã de um café que é porcionado por meio de cápsulas, né? Esse tempo atrás eu fiz um pedido pela internet, que aqui na cidade de Londrina nós não temos a loja desse produto, e no meio do caminho eu fiz o pedido por volta do meio-dia, na hora do almoço. No outro dia, na hora que eu fui almoçar em casa, já estava lá na portaria do prédio. Então, olha todo o processo logístico dentro do processo. O prazo de entrega eram 7 dias úteis. Eles conseguiram me entregar um dia depois, fiz o pedido em São Paulo, eles distribuíram o produto, né, fizeram toda a logística e no outro dia eu já estava com o café em minhas mãos. Isso me encantou e eu já era fã do produto, fiquei ainda mais. Na semana passada eu fiz o mesmo processo. Fiz o pedido, fiquei aguardando que no outro dia, na hora do almoço, eu já tivesse com o meu produto em mãos, né? Não veio, passou mais um dia também, não veio, e eu comecei a achar estranho, porque eu tive esse produto entregue com um dia na minha mão várias vezes seguidas. Aí eu entrei no processo de rastreamento para ver o que aconteceu.
A empresa realmente distribuiu o produto no meu pedido, no dia do pedido, e no mesmo dia já estava em Londrina. Mas a parceira dela, que era responsável por pegar no aeroporto e levar até a minha casa, levou 3 dias úteis para fazer isso. Então olha como quebra todo o processo, né? Olha a minha percepção em relação à qualidade. Se eu não tivesse rastreado todo o produto, muito provavelmente a minha percepção ficaria contra a empresa e não contra a parceira que fez esse processo. Então olha como é importante a gente também se blindar e fazer parcerias com as pessoas certas, né? Para que a gente consiga agregar e aumentar o nosso valor o mais fortemente possível. Vamos entender a relação então de custos e receitas dentro deste processo. Então olha ali a relação entre custo e receita. Vamos lembrar que a missão da logística é reduzir custo logístico, né? Então eu tenho que diminuir o custo o máximo possível, buscando a melhoria do meu nível de serviço. Então esse nível de serviço tem que crescer o máximo possível. Eu tenho que conseguir aumentar essa área aqui, ó, que é a área de maximização do meu lucro, sempre buscando, né? Então, baixar os meus custos e aumentar a receita. Beleza, não estou contando nada novo aqui. Como é que a gente consegue fazer isso? Usando uma série desses atributos para que o meu cliente perceba o meu produto ou o meu serviço da melhor maneira possível. Né? Eu preciso conseguir agregar valor para esse produto. E a percepção do meu cliente ela é única. E cada pessoa percebe diferente. Então eu preciso usar o máximo possível desses modelos ou desses atributos para conseguir sim, né, aumentar a percepção do meu cliente. Quando eu aumento a percepção, ele agrega valor. E aí é aquela hora que a gente fala assim, ó, eu paguei caro, mas valeu cada centavo. É isso que é agregar valor para um serviço. Outra forma de ajudar nesse equilíbrio da receita e do custo é segmentando o meu mercado, né, e dando ações ou atribuindo ações para aquele mercado específico. Vamos entender como funciona essa segmentação. Tem 3 modelos aqui que a gente vai fazer para segmentar o cliente. Bom, só para deixar claro, segmentação de um cliente é isso aqui, ó. Eu tenho toda uma população e eu divido ela em fatias. E eu pego essa fatia aqui para trabalhar dentro do meu mercado. Então, isso é um processo de segmentação. Eu posso fazer essa segmentação por volume e frequência de compras. Vou lá e identifico os clientes que mais compram e quais deles dão mais lucratividade e vou criar toda uma estratégia para esse cliente. A outra é que itens esses clientes compram, né? E eu vou medindo ali o meu faturamento por produto, né? E a partir de um ou vários produtos eu vejo os clientes que mais compram e também que dão mais lucratividade. Ou ainda utilizar um parâmetro, né, para os serviços. Então, variáveis como entrega, pontualidade, frequência ou pedidos que são entregues de forma completa. Tudo isso me gera satisfação. Cada um desses segmentos pode ter uma característica diferente e aí eu posso prestar um serviço mais adequado. Eu posiciono o meu serviço diretamente e acabo encantando de uma maneira mais forte esse meu cliente. Agora, nem tudo são flores, né? Nós temos vários desafios diferentes aí do processo logístico e eu quero apresentar os principais para você. Eu quero que você pense em cada um deles como uma oportunidade para novos negócios dentro da empresa ou para novos negócios pessoais. Então estão aí os primeiros desafios logísticos, né? Então tem aqui, ó, como é complicado a gente planejar a demanda do nosso serviço. Praticamente de todos os desafios logísticos que surgem no nosso dia a dia, esse é um dos mais complicados, porque a gente nem sempre tem, né, um processo que vai levar a gente a entender o comportamento da demanda do mercado. Então, tem poucos processos que me fazem enxergar esse comportamento de demanda de mercado e isso é um desafio grande. Quanto mais eu consigo enxergar a demanda do meu mercado, mais eu consigo fazer um planejamento adequado para ela. Outro ponto importante são os métodos de aquisições de materiais, né? É um desafio que está sempre relacionado com o processo de identificar,
selecionar e avaliar os nossos fornecedores. E também com o processo de negociar muito bem com eles. Isso vai gerar uma série de lucratividades para a empresa. Outro desafio, questão da armazenagem, né? Todo o desafio logístico envolvido no processo de armazenagem pode ser dividido em dois pontos bem fáceis de dividir. A questão da parte estratégica, onde eu vou falar onde meu armazém vai ser localizado, né? Onde eu vou usar meu centro de distribuição. E a outra parte é a parte operacional, né? Que eu vou planejar todo o controle de processo de estocagem, de tecnologias que facilitam essa estocagem e assim sucessivamente. Outro ponto que gera um desafio logístico é a questão da gestão de estoques, né? Então aqui, ó, eu tenho toda uma questão de estoques que vão possibilitar agregar valor quando o produto está disponível no momento que o cliente quer. Então, uma gestão de estoque, conhecendo o meu perfil do cliente, sabendo quais produtos ele mais consome, tendo isso sempre em estoque, ajuda sobremaneira. Transporte, qual é o modal de transporte mais adequado para utilizar na prestação de um serviço, né? A questão total da infraestrutura é um grande desafio dentro desse processo, né? Problema de infraestrutura logística acaba prejudicando todo o fluxo de produtos e serviços dentro da cadeia. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa possibilidade. E também a questão da visibilidade das informações. Se eu não tenho dentro da minha armazenagem um sistema de informações que funcione de maneira adequada, eu vou ter um problema muito grande com isso. A gente tem que tomar cuidado com a característica de informações que a gente tem dentro da armazenagem e do processo de trabalhar esses produtos. Senão eu tenho estoque guardado e eu não faço ideia onde ele esteja por falta de informações adequadas. E aí eu estou falando de uma parte das informações. As tecnologias favorecem sobremaneira a gente conseguir diminuir esse desafio, né, e aumentar a percepção de valor do meu cliente. Vamos para mais 2 desafios logísticos. Então já falei aí, né, mas a tecnologia da informação é uma grande aliada dentro deste processo, né? E a questão também da gestão de pessoas, né, que é um desafio que é iniciado desde a parte lá de seleção do pessoal, né, e que cada vez mais a gente diz, né, ó, eu preciso de um operador logístico que entenda de pessoas, que saiba extrair dessas pessoas seu melhor potencial. Então, algum de vocês pode falar, professor, a minha intenção não é trabalhar na área de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Não é disso que eu estou falando sobre a competência de ser gestor de pessoas, a competência de motivar, de influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. E o operador logístico tem, sim, que ser um gestor de pessoas. Vou apresentar um vídeo agora que fala um pouquinho desses desafios logísticos. O consumo no Brasil vai quase dobrar até 2020, conforme pesquisa da consultoria McKinsey. A pergunta é como as prateleiras de supermercados serão abastecidas. O desafio está nas mãos da indústria e nada mais é que reduzir o custo com logística, pois no Brasil ainda é alto. Responde em média por 13% da receita das companhias, enquanto nos Estados Unidos é de 7,5%, segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral. O fato é que, além de encarecer as mercadorias, isso atravanca a distribuição no varejo. Mas o que estaria ao alcance das companhias para resolver essa questão? Edson Carillo, vice-presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística, é quem vai responder. Edson, bom dia. Bom dia. O transporte de longa distância, a armazenagem e distribuição urbana geram as maiores despesas. Será então que o operador logístico ele é uma boa solução para reduzir os gastos, pelo menos com transporte de longa distância? Não é exatamente apenas a questão de mudar a propriedade da operação, né? De você ter uma operação própria ou ter uma operação baseada num operador logístico, né? Nós temos uma questão aí que está relacionada à própria matriz de transporte brasileira, né? Então, a longa distância ela é muito baseada aqui no Brasil em transporte rodoviário, né? E nós sabemos que acima de 400 quilômetros o transporte
rodoviário ele não seria o melhor modo de transporte, ele não é o modo mais eficiente, né? Nós deveríamos estar investindo um pouco mais em outros modos de transporte, como por exemplo o ferroviário e a cabotagem. Como nós temos ainda algumas questões mais associadas a investimentos e infraestrutura, isso não é tão usual. Então, o uso do operador logístico, ele se dá principalmente porque eu posso avançar o estoque da minha operação, né? Eu ter uma capacidade de distribuição numa determinada região, sem ter a necessidade de eu ter investido nos ativos, né? Eu não preciso ser dono dessa infraestrutura, dessa estrutura em lugares mais distantes. Certo. E em relação à distribuição urbana, entregas noturnas são uma boa solução? A entrega noturna ela seria uma boa solução se a relação entre fazer a operação à noite, né, e fazer ela durante o dia, ela economicamente ela se ajustasse, né? Nós sabemos que transporte noturno ele é mais rápido porque ele evita o congestionamento. Então o deslocamento do veículo ele é muito mais ágil, né? Eu consigo ter um ciclo de viagem mais curto e utilizar melhor o meu equipamento, o meu veículo, né? Então essa é a situação que nós temos favorável ao uso do transporte noturno. Em contrapartida a uma decisão de fazer a distribuição noturna, existe um custo que está associado à segurança e também a associação aos encargos adicionais de operação noturna, de trabalho noturno para os funcionários. Então, quando a gente coloca tudo isso, né, em comparação de uma atividade ou outra, né, mesmo que eu não esteja utilizando muito bem os meus veículos, eu tenho uma ineficiência que custa um pouco mais, na grande maioria das vezes, ela ainda é mais vantajosa do que o custo da operação noturna, envolvendo questões de aspecto de segurança, seguros e os adicionais noturnos. Por isso, então, que hoje em dia ainda são poucas as empresas que adotam a distribuição noturna. Exatamente, né? Nós não temos ainda uma adoção ampla porque na hora de fazer uma avaliação econômica, nem sempre ela se mostra positiva. Edson, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tudo bom. O desafio é grande, mas como vimos, há maneiras de os fornecedores melhorarem o abastecimento. Muitos já dão os primeiros passos. O governo federal também começa a fazer sua parte. Então, você varejista não precisa se preocupar. As prateleiras das lojas não vão ficar vazias, pelo menos no que depender de distribuição. Se os desafios são grandes, as oportunidades são maiores ainda. A gente tem que pegar esse olhar do desafio e criar oportunidades de ganhar novos mercados, novos serviços ou novas propostas de desenvolvimento de carreira dentro da área logística. E cada vez mais eu preciso de operadores logísticos que sejam capacitados. E as empresas estão buscando esse tipo de profissional no mercado. Mas o que ele precisa ter para realmente ser considerado um bom operador logístico? Então, eu apresento para você ainda algumas das características que são necessárias para os profissionais que querem atuar na área da logística. Ele tem que ter uma grande capacidade de organização, até porque o processo logístico demanda isso, né? E uma visão do projeto como um todo. Quando a gente olha para o produto final, ele tem que estar olhando para toda a questão do processo da logística integrada, que começa lá com a logística de suprimentos, passa pela logística de produção, né, pela distribuição e, por fim, na logística reversa. Lembrando que aqui na logística reversa nós temos uma amiguinha chamada logística verde. O nível de responsabilidade é absurdamente grande, então é uma pessoa que tem que estar engajada, comprometida com o seu trabalho. Tem que ter facilidade de coordenação e gestão de equipes. E, novamente, aqui a competência de ser gestor de pessoas. Tem que ser hábil em resolver problemas em situações adversas. E vamos combinar que na logística os problemas são sempre complexos. Então, eu tenho que necessariamente ter capacidade para resolver esses problemas. Habilidade de usar métodos de pesquisas operacionais para a solução de problemas. E aí, aplicar pesquisas e ver os melhores resultados e utilizar isso dentro da empresa.
E, por fim, a habilidade de lidar com pessoas e ter agilidade dentro desse processo. Difícil não é, impossível não é, mas eu tenho que me preparar. Né? E você que está aí assistindo a aula de administração e logística está de parabéns por já estar dando um passo à frente de muita gente que não está nem preocupada com isso. Então, hoje nós vimos que a logística não é só trabalhar com transportes. Ela tem outros elementos que são fundamentais. E para eu ter um bom resultado, que seja aumentar o nível do meu serviço, para que a percepção do meu cliente seja mais aguçada, eu tenho que pensar necessariamente que a logística parte de toda uma parte de suprimentos, passa pela produção, pela distribuição e chega no final na logística reversa. Cada um desses elementos integrados vai fazer com que a gente tenha uma visão e um olhar estratégico para a logística dentro do cenário. Isso vai fazer com que a gente eleve as nossas receitas e diminua os nossos custos. Espero que você tenha gostado do encontro de hoje. A gente se vê numa próxima oportunidade.